nação a vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, se assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus amados irmãos, essa palavra, Jesus ensinando aos seus discípulos, porque eles haviam, em particular, perguntado a ele como seria e quando seria a sua vinda e que sinais aconteceria. E ele vai explicando o que vai acontecer. Jesus vai explicando sobre fome, sobre peste, sobre guerra, sobre nação contra nação, sobre reino contra reino, sobre povo contra povo, que o amor esfriaria, a iniquidade aumentaria. E tudo isso, meus amados irmãos, se cumpriu, está se cumprindo segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra do Mestre Jesus. Louvado seja Deus. E enquanto a sua vinda, meus amados irmãos, ninguém sabe que hora virá o Filho do Homem. Virá quando o nosso Deus determinar que ele vai buscar a sua igreja, os fiéis aqui na terra, que o espera, que o aguarda, que o são vigilantes, que o ora, que ele confia nele, que ainda crê que ele voltará. Porque muitos já não creem que ele voltará. Muitos estão desapercebidos, estão dormindo espiritualmente. Precisam acordar do sono da negligência, da incredulidade. Então Jesus disse que essas coisas aconteceriam. E ele ainda alertou sobre os falsos profetas, sobre aqueles que viriam em seu nome, dizendo, esse é o Cristo. E para que nós não fôssemos atrás deles. E ele disse que esses tais falsos profetas fariam milagres, prodígios, que até, se possível, enganariam os eleitos. E quantos falsos cristos têm aparecido na terra? Muitos. Quantos falsos profetas têm aparecido na terra? Muitos. Que dão profetadas que não se cumprem, que dizem coisas que o Senhor não falou, que nunca vai acontecer porque o Senhor não falou, porque nosso Deus é um Deus verdadeiro, quando fala acontece, quando fala cumpre. Louvado seja Deus. Essa é a verdade. Então está cheio de falsos profetas na terra, porque isso provém, isso vai ter que acontecer, cheio de falsos profetas, porque é bíblico, Jesus anunciou que tem muitos falsos profetas, apostatas também da fé, heréticos e coisas desse tipo. Mas a questão, meus amados irmãos, a pessoa diz, Jesus não volta porque desde que eu sou criança, que eu ouço Jesus voltar e ter um voltou. É verdade. Eu também já ouvi isso desde criança, que ele está voltando e não volta. Ele voltará no tempo certo, a hora certa. Quando o povo estiver preparado por a sua vinda, ele voltará, porque o mundo não está digno ainda de receber aquele que é o Salvador, aquele que é santo, porque o mundo está em guerra. E tem que se cumprir a sua palavra, porque ele não é mentiroso. O Senhor Jesus falou isso. Quando eu falo do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero explicar aqui aos irmãos que o termo Senhor não é um nome, é um título dado às pessoas. O Senhor Deus é um título, porque o verdadeiro nome do Senhor não é esse. Jesus veio do latim, o latim que deu origem à letra J. Muitos irmãos não sabem, mas nós estamos português, da língua portuguesa, como os espanhóis, como o italiano e outros idiomas, tem J. No hebraico não existe J. No grego não existe J, mas latim tem J, e é por isso que foi adicionado a letra J no nosso idioma, nossa cultura brasileira. Por que eu estou explicando isso? Porque muitos irmãos não entendem, não têm estudo suficiente para saber que no português tem J, e que no latim tem J, que no hebraico não tem J. E que o nome de Jesus não é Jesus no hebraico, é Yeshua, ou Yahushua, como muitos chamam, por causa do J. Como Yosef, não é José, Yosef. Como Jeremiah, e tantos outros nomes, eu não vou citar porque fica grande o áudio. Mas nós
que nascemos no Brasil, meus irmãos, vivemos a cultura do Brasil. A língua brasileira tem uma cultura, nós temos nossa língua, tem uma cultura, onde eu e você aprendemos que o nome é Jesus. E esse nome não vai mudar a tua fé, o teu caráter de cristão. Esse nome não vai mudar a tua comunhão com Ele, não vai mudar a tua comunhão com o Eterno, não. Com Yeshua, não. Com Hashem. Então há muita polêmica sobre isso, como deve chamar o Eterno, como deve chamar. Você, desde que criança, você ouve falar em Deus. E o Deus que você vê é um Deus único, um Deus verdadeiro, não é um Deus feito de madeira, de pedra, de barro, nem um Deus ilusório, não. É um Deus único que criou os céus e a terra. E a nossa fé está voltada para Ele. Assim como a minha fé está voltada para Ele. Eu não adoro a Baal. Como muitos dizem que nós adoramos a Baal, que nós somos adoradores de Baal, como chamamos Jesus a Baal. Não, vamos. Pare com isso, tenha sabedoria espiritual. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai entender. Não chame os outros de carnais. Quem é sábio, quem é cheio do Espírito Santo, sabe discernir a verdade. Jesus é por causa do latim, do J, que é adicionado no nosso português. Se o homem nasce no Brasil, ele vai chamar o Jesus de Jesus. Se ele nasce na Itália, ele vai chamar de Jesus. Se nasce na América do Norte, nos Estados Unidos, vai chamar Jesus. Amém? Se o homem nasce no Japão, vai chamar de Deus de Camir. Na Grécia, de Theos. E aí por diante. O que vale é a tua fé, a tua confiança, a tua obediência a esse Deus Santo, ao Filho dele. Não é o nome em si. Porque até o nosso nome será mudado quando chegarmos diante dele. O meu nome tem um nome falando, mas não é esse meu nome. Quando chegar dele vai ser mudado meu nome, do qual eu não sei. Então fica essa guerra aí de narrativas explicando. Eu não sou judeu, meus amados irmãos. Eu não nasci em Israel, eu nasci no Brasil. Você nasceu no Brasil, então se você nasceu no Brasil, você vai aprender a falar o nome da tua língua nativa, da tua língua mãe, que é o português. A gente tem que falar Jesus, Deus, José, João, nomes que foram transliterados erradamente, infelizmente, porque a Bíblia foi mudada, a Bíblia foi corrompida. Mas quem somos nós para julgar quem o corrompeu? A Torá é totalmente diferente, a Bíblia hebraica é totalmente diferente, os nomes são diferentes. Yeshua é Jesus, como falei. É igual o nome Jeová, uma tradução errada do Tagrama Sagrado, do Yud Vav. Não existe Jeová. Então teria que se chamar Jeová, se fosse tirar o J. Ou Yahvé, ou Yahweh, ou Yeshiah, tanto faz, outro nome. E creio que por isso o Senhor não vai nos castigar, o Senhor não vai lançar no lago de fogo, não. Porque nosso Deus é um Deus de amor. Agora os homens tentam impor ordem, impor doutrina, ensinamentos, querendo santificar as pessoas, querendo corrigir as pessoas. Não, que essa é a capacidade do Espírito Santo a convencer o homem do seu erro, a convencer o homem a descobrir a verdade. E a verdade é Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, que morreu por nós na estaca de tortura. Isso não pregam. Essa é a verdade, amados irmãos. Nós somos brasileiros, nós somos cristãos em Cristo. Ao remanescente, quem não crê, que nós seremos salvos, porque adoramos a Jesus, porque falamos de Jesus, porque dizemos que ele vai voltar. É uma teoria falsa, meus amados irmãos. Quem é o homem para julgar? Será que Deus falou para eles que nós não estamos perdidos? Será que Deus falou para eles que os assembleianos estão perdidos, que os batistas estão perdidos, que os presbiterianos estão perdidos? Será que Deus falou para eles que todas as nações que adoram a Ele em outras igrejas estão perdidas, não estão salvos para o ar? Não, Deus não falou isso. É o homem que inventa isso. Porque o homem quer saber mais do que o próprio Espírito Santo. O homem quer saber mais do que o próprio Deus. Quem é o homem para julgar o outro? Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É o que diz a palavra. Paulo era judeu. Paulo era negócio da fé. Mas quando Shaul teve um encontro com o Messias, ele mudou. Ele entendeu que estava errado. Porque ele vivia a religião e não vivia o evangelho.
O evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que transforma. É isso que temos que pregar, o evangelho da salvação. Não é o evangelho de doutrina, de homem, de combatimento, de religião, de fé, de cultura. Porque temos culturas em todos os países. Há países que não aceitam o evangelho, que é a sua cultura, não aceitaram, como a Síria, como a Coreia do Norte, que onde quem faz Jesus é morto. Na Arábia Saudita, quem é pego com a Bíblia na mão, a ter suas mãos retalhadas com faca. Na Nigéria são mortos. Então é cultura, se aceita o evangelho, não aceita a palavra, mas que ele tem que acontecer, se cumprir, segundo diz o Senhor, que seremos odiados por causa do nome dele, e por causa da palavra, que seremos entregues para ser mortos, para ser julgados diante dos homens. Então isso tem que acontecer, meus amados irmãos. Então, enquanto ao nome de Yahvé, Yahushua e outros nomes, você está servindo a um Deus santo, a um Deus único, a um Deus verdadeiro, um Deus que entende, porque Deus sabe que você é brasileiro. E você tem que seguir a sua língua materna. Porque se você estivesse em Israel, você falaria o nome de Yahshua, Yahushua, ou Yeshua, ou Yah, ou Yahvé. Mas você não está em Israel, você não é de Israel, você não é israelita. Você é brasileiro. Se somos israelitas, somos pela fé, espiritualmente falando. Nós somos a igreja espiritual. Nós somos a Jerusalém espiritual. Como o irmão falou, Jerusalém, está errado. A palavra correta é Jerusalém. Se for olhar no hebraico original, é Jerusalém. Não vou aqui discutir tema de hebraico. Mas temos que falar a palavra de Deus que liberta, que transforma, que purifica e que anima o crente a seguir em santidade para com Deus. Que é o que Ele quer, que tenhamos santo, que tenhamos santidade, sem a qual não podemos ver a Ele. Porque senão teríamos que rasgar todas as Bíblias que tem o nome de Jesus. Teríamos que rasgar a Bíblia do mundo inteiro, que chama por outro nome. E nesse nome nós vemos pessoas ser curadas, pessoas ser libertas, pessoas ser transformadas. É no nome de Jesus. Não estou desmerecendo o nome do Eterno, de Yahshua. É lindo esse nome, é maravilhoso, é santo. Mas assim aprendemos. E esse nome ele responde quando a gente oramos com fé. E temos a confiança que Ele vai curar, que Ele vai libertar, que Ele vai mudar a nossa história. Ele age porque Ele é Deus Santo. Ele é sábio. Ele não é como um homem ignorante, não. É igual a palavra Adonai. Adonai é Senhor no hebraico. Para quem não sabe. Como Shalom, que também é paz. Então, se nós vamos concentrar aqui em algo de hebraico, levaria um bom tempo. Mas não é isso o foco. Então, eu estou apenas ensinando aos irmãos que o nome Jesus é porque veio do latim. O latim tem a letra J, como português, a nossa língua veio do latim, que deu origem a 5 idiomas, como o italiano, como o francês, como o espanhol, o português, e me parece que o armênio. Então é isso. Que possamos seguir adiante, pedir sabedoria do Espírito Santo, do Ruach Kadosh, ou Akador, para que nos ilumine, nos ensine a andar em santidade, em perseverança, a viver a sua palavra, a sermos cheios do mesmo. Isso é que nos interessa, meus amados irmãos. Nós não somos salvos pelo nome, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porque nomes são títulos. Louvado seja Deus. Em Apocalipse diz que o Senhor Jesus tem um nome, da qual só Ele sabe. Ninguém conhece. E aí, me explique esse outro aí de nome. Do qual foi até o nome de Yeshua. Ou Emmanuel. Ou Messias. Que é o ungido. Ou escolhido. Na tradução original. Por isso, meus amados irmãos, Ele virá em tempo certo. Não se preocupe. Quando se cumprir toda a profecia que Ele falou, tudo que Ele predisse, Ele voltará. Mas ainda não é o tempo. Ele voltará. E quem voltará não vai ser Baal, não vai ser Satanás, não vai ser ratação, não, como alguém falou. Porque nós não servimos a ratação. Eu não me converti através de ratação. Eu me converti através do poder do Espírito Santo que me convenceu do meu pecado, da minha mágoa, dos meus erros. Porque Satanás não tem poder de convencer ninguém do seu pecado. Ele faz o homem pecar cada vez mais e se distanciar do seu Criador e aborrecer o seu Criador.
Então a ratação não tem esse poder. É certo que muitos adoram a ratação. Muitos adoram Satanás. Mas nós adoramos o único e exclusivo Deus, Senhor dos céus da terra, que criou todos nós. E que todos os céus nos olha e nos guarda, nos protege. Deus conhece cada um. Deus sabe quem somos. Ele sabe os que vão subir e os que não vão. Ele sabe quem são os e quem não são. Não adianta o homem querer pregar a doutrina e dizer, vai, isso não vai. Não, ninguém sabe. Até mesmo que acha que vai, não vai. Essa é a verdade. Pois temos que ter sabedoria do alto, do Espírito Santo. Do Cador, o Acador, o Kadosh. Amém? Que Deus, o Eterno, abençoe a todos. Espero que os irmãos compreendam o que eu falei. Não estou aqui debatendo contra A ou B, nem pregando doutrina de homem, mas falando a respeito do nome do Eterno, Salvador, de Yahshua, ou Yeshua, ou Jesus, como queira chamar, no seu português. Porque muitos não conhecem esse nome no Brasil ainda, por sermos simples e não temos estudo. Mas siga buscando ao Senhor, siga adorando ao Senhor, siga o servindo, siga sendo fiel a Ele, a sua palavra, se santificando, esperando a sua vinda, porque Ele virá no tempo certo. Não se aflige com doutrina de homem, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em Yeshua, em Jesus, como disse Ele na sua palavra. Na casa do Pai há muitas moradas. Amém? Deus abençoe, fique com esta palavra. Espero que possa te ajudar. Não estou aqui debatendo sobre teologia, nem hermenêutica, nem hermenêutica. Não é meu foco. Talvez não tenha ensino suficiente, mas espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês melhor os seus corações. Amém?